Bom dia, turminha. Hoje, língua portuguesa, nós vamos ler essa notícia aqui, ó, da página 166. Então, primeira coisa, olha como nós vamos organizar o nosso caderno hoje. Vocês vão colocar a data, 19 de junho de 2020, e pula uma linha. Ler e escrever, página 166. Pula uma linha. Questões referentes ao texto, o óleo chegou ao mar. E pula uma linha, certo? Depois eu vou falar como nós vamos terminar. Então, vocês vão fazer primeiro a leitura desse texto aqui, ó, tá? Da página 166. Coloco ele logo abaixo do vídeo. São Paulo, 23 de outubro de 2019. O óleo chegou ao mar. Notícia, jornal Notícia em Dia. Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas, nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais, que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem utilizar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico. Pessoal, sempre a gente conversou o seguinte, ó, que não adianta você ler e não entender. Eu preciso ir além do olhar, eu preciso enxergar o que está escrito lá, eu preciso entender o que está escrito. Então, o que acontece? Eu já falei também para vocês que assim, tem alguns textos que eu olho lá, a hora que eu leio, eu entendo tudo o que eu preciso responder, a pergunta está ali pronta, e existem textos que não, que eu preciso entender o que está por trás disso. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, quando vocês começarem a ler o texto, leia o texto, leia a primeira vez para saber do que se trata, volte a segunda vez relendo e marque as palavras que vocês não conhecem, vocês não sabem o que significa, vocês não fazem nem ideia do que quer dizer. E aí vocês procurem, pode procurar no Google mesmo, no dicionário do Google, que acaba ficando mais fácil, o significado dessas palavras. Quando vocês encontrarem o significado dessas palavras, vocês vão entender muito melhor o que está sendo dito no texto, certo? Então, ó, fica a dica. Também falo sempre, vocês vão usar isso no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, até vocês terminarem de estudar. E para tudo na vida. Então, começou a ler o texto, não entendeu? Vai lá, grifa a palavra que não entendeu e procura o significado dela. Depois que vocês encontrarem o significado, vocês vão ver que fica muito mais fácil de entender o texto, certo? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Aqui no material complementar, ó, tem aqui, ó, a aula 11, unidade 1, notícias. Essa parte vocês não vão utilizar, então se vocês quiserem jogar, fiquem à vontade. Professora, eu quero colar esse enunciado. Posso cortar e colar no meu caderno? Pode. Vocês vão utilizar aqui, ó, essas questões aqui. Também coloco elas logo abaixo. Coloco o texto e coloco as questões, certo? Então, vamos lá, ó. A1. Qual é o título da notícia? 2. Em que data e local a notícia foi publicada e em qual meio de comunicação? Então, o meio de comunicação foi na televisão, foi na internet, foi no jornal? Aonde que foi? Aonde que foi publicada essa notícia? 3. Assinale as alternativas corretas. Então, você tem lá a letra A.
Qual é o assunto principal abordado na notícia? E aí vocês têm 3 opções, uma só é a correta. A letra B, como o Ministério Público considerou o caso? Vocês têm lá mais 3 opções, assinale uma só que é a correta. C, o que a notícia traz como causa do desastre? Vocês têm lá mais 3 opções, assinalem a correta. A notícia nos diz que na tentativa de salvar vidas marinhas, muitos moradores ajudaram na limpeza dos animais, mas o óleo pode trazer consequências nocivas ao ser humano. Qual a sua opinião sobre a atitude dessas pessoas? Você ajudaria também? Qual é a sua resposta? Então, nós vimos aqui, e nós vimos também na aula passada, naquela carta ao leitor, que também foi referente a esse assunto também. Então, aqui, ó, se vocês estivessem lá naquela praia e vocês vissem o desastre ambiental que tinha óleo para toda parte, os animais estavam cobertos de óleo, vocês acham que a atitude dessas pessoas ajudando, mesmo sabendo que é prejudicial à saúde, o que você acha? Qual é a opinião sobre a atitude dessas pessoas? Vocês acham que foi certo? Vocês acham que não foi certo? E aí, você ajudaria? Se você estivesse lá no caso, você ajudaria? E justifique a sua resposta. Se você acha que foi certo, por que você acha que foi certo? E se você ajudaria ou não. Não, eu não acho que foi certo. Então, por que você não concorda? Você acha que não foi certo elas ajudarem? E aí coloque se você ajudaria ou não, certo? Depois que vocês responderam as questões, vocês colhem ela abaixo do caderno onde vocês fizeram o registro, tá? Colhem direitinho, tá bom? Obrigada, até mais!